GYM voltou. Exatamente. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto voltam a marcar novamente pela equipe do Corinthians. Fique até o final do vídeo para nós falarmos um pouquinho dessa partida entre Corinthians 2, Santos 1, na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Vamos para a vinheta e na sequência vamos falar dessa partida, dessa grande vitória do Coringão para cima do Santos. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, que alegria, que noite de festa, que noite bonita do Corinthians. Corinthians, antes mesmo de começar o jogo, já estava fazendo uma festa maravilhosa, né? No pré-jogo realmente já estava maravilhosa a festa. Você que acompanhou o pré-jogo, você viu ali as homenagens dos jogadores que usaram a camisa 10 do Corinthians. Aí falando também sobre o Memphis Depay, que assumiu a camisa 10 aí do time corintiano. Houve uma polêmica, sim, houve uma polêmica, porém aí foi resolvido e hoje a gente tem prova total de que foi resolvida essa polêmica, que foi resolvida essa situação entre Rodrigo Garro e o Memphis Depay. Sobre a troca do número, né, galera? O Rodrigo Garro estava com a 10 e passou a 10 aí para o Memphis Depay. Ficou chateado, mas parece que já passou, já é uma outra época, um outro nível. Novamente volta os 3 jogadores mais importantes da nossa temporada passada do Corinthians, que fizeram com que o Corinthians aí, galera, se classificasse para a Libertadores, para a Copa do Brasil e ficasse na tabela de cima aí do Campeonato Brasileiro passado, né? Com vitórias aí, batendo recorde de vitória. E nesse Paulistão, o Corinthians começa então aí batendo recorde também novamente de vitórias. É um time que realmente só perdeu para o São Paulo, né? Que foi uma catástrofe ali, na minha opinião. O primeiro tempo jogou melhor que o São Paulo e empatou com o Palmeiras lá no Allianz Parque, que é difícil de jogar lá. Conseguiu um empate e até poderia ter vencido aquele jogo, né? Também. Então o Corinthians está embalado, já está classificado como líder isolado do Paulistão, a 6 pontos na frente aí do São Bernardo, que é o segundo colocado. Então que fase, como diz o Neto, né? Que fase que está o Corinthians. E o Corinthians consegue então uma vitória muito importante neste clássico dos alvinegros. Esse clássico que teve aí uma rivalidade entre 2 amigos, 2 pessoas que se conhecem muito bem há muitos anos e que estiveram frente a frente nesse clássico, que é o Memphis Depay, que é agora xodó da Fiel, e o nosso querido Neymar, que é o craque da seleção brasileira, e ficaram frente a frente. E mais uma vez o Neymar perde aí o duelo para o Corinthians. Mais uma derrota na conta do Neymar contra o time corintiano. O jogo começou ruim para o Corinthians, todo mundo viu, né? O Corinthians começou muito ruim, perdido dentro de campo, não estava conseguindo marcar, estava dando muito espaço para o Neymar, dando muito espaço para os jogadores do Santos. Ranieri horroroso na marcação, tomando fintas e dribles do Neymar todo o tempo. Primeiro tempo, até os 16 ali do primeiro tempo, o Corinthians estava sendo sufocado pelo Santos, por incrível que pareça. Um time ruim do Santos também, né? Pedro Caixinha também escalou mal o time do Santos. Foi realmente horroroso esse Santos. E mesmo assim o Corinthians tomou um sufoco ali até mais ou menos 16 minutos do primeiro tempo. Quando aí surge quem? Quando aí surge ele, Yuri Alberto, fazendo aí o seu 100º gol com a camisa corintiana. Marcou 2 gols hoje nessa partida contra o Santos. Aí o Mateuzinho consegue uma arrancada bacana ali, toca para o nosso querido José Martínez, que jogou muita bola, foi o melhor jogador do primeiro tempo junto com o Yuri Alberto, na minha opinião, né? Depois foi substituído, muita gente criticou, muita gente falou que o Ramon Dias errou na substituição. Depois foi visto ali que o José Martínez estava com dores na coxa, então o Ramon Dias preferiu ali poupar esse jogador. Mas o lançamento, né, galera, como um ala direita, né? O José Martínez cruzou como um ala direita mesmo, cruzou na medida. Yuri Alberto com oportunismo, com raça, como sempre ele mostra oportunismo e raça no time do Corinthians, fez um golaço ali, abrindo o placar aos 17 minutos
do primeiro tempo, o Corinthians então conseguindo fazer o seu primeiro gol, e após esse primeiro gol, o Corinthians consegue ficar mais confiante na partida, começou a dominar a partida, começou a tomar as rédeas da partida, começou a ir para cima da equipe santista, e aí surge então o nosso trio mágico do Corinthians, que nos deu muita alegria o ano passado, que nos deu muita alegria conseguindo pontos importantes no ano passado no Campeonato Brasileiro. Esse trio que era infalível, imbatível, mais uma vez, pela primeira vez no ano de 2025, o trio joga junto desde o início da partida, né? Porque no jogo passado a gente sabe que o Roberto estava suspenso, né, contra o São Bernardo, e aí entra Rodrigo Garro, Roberto e Memphis Depay, e aí volta novamente o trio GYM. Que trio é esse, meus amigos? Que trio é esse? Eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor trio, o trio do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida. Memphis Depay, Roberto e Rodrigo Garro. E não sou só eu, corintiano, que estou falando, muitos da mídia já estão falando sobre isso. O toque, o lançamento de... Rapaz, o que foi aquilo? Foi uma pintura. Parece que o Garro pegou a bola com a mão e jogou para o Memphis Depay. Um lindo lançamento do Rodrigo Garro. Ele foi pré-assistente nesse gol. Rapaz, que lançamento foi aquele, né? E impressionante, foi assim de parar o estádio, né? Foi uma jogada de craque mesmo. Lançou no peito do Memphis Depay, que também fez uma jogada de craque, de jogador inteligente, de jogador que sabe jogar bola, que tem a mentalidade boa, que é focado no jogo, que tá ligado no jogo. Ele poderia tentar fazer o gol, poderia até errar esse gol, porque o goleiro do Santos já veio para cima dando um bote nele. Se você ver o replay, você vai ver que ele já foi para cima tentando dar o bote no Memphis e enganou o goleiro completamente, tirou do goleiro, né? Dando essa assistência de craque para o Roberto, muito bem posicionados, como sempre o Roberto. Rapaz, o que é isso? Que química tem o Memphis Depay com o Roberto e Rodrigo Garro? Química dentro de campo, uma coisa impressionante. Como esses três jogadores conseguem se encontrar, e num lance desse o Corinthians marca o segundo gol ali, dando mais alívio para a equipe corintiana. E cara, primeiro tempo, até o finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians estava jogando muita bola e deu até a impressão ali, você que assistiu o jogo, né, com certeza, até quem não é corintiano também percebeu isso aí, que o Corinthians ali ia até fazer uma goleada contra o Santos, ia até golear o Santos. Estava dando uma impressão, estava dando uma aparência, um sentimento de que no segundo tempo o Corinthians conseguisse até fazer uma goleada no Santos. Porém, meus amigos corintianos, no segundo tempo o Corinthians faz essa mexida aí, tirando o José Martínez, colocando ali o Rian. E ali, na minha opinião, já foi uma mexida errada do Ramon Dias. E ali o Corinthians começa a sofrer. Rian nem bem entrou em campo, já levou um cartão amarelo e realmente já começou a complicar o lado do time corintiano. Cara, ali começou o Corinthians a jogar, parece, no desespero, né, cara? O Corinthians ali então começa, parece que jogar no desespero mesmo, o time corintiano. E ali o Corinthians começa a jogar no desespero mesmo, jogando mal o time do Corinthians. Jogou muito mal no segundo tempo o Corinthians. Não, rapaz, é inacreditável. As mudanças que o Corinthians fez foram horrorosas. Mais uma vez o Ramon Dias mexendo mal, e muito parecida essa mexida do Ramon Dias com a Sul-Americana, que foi eliminado, com a Copa do Brasil contra o Flamengo, que também foi eliminado. Eu percebi isso, cara. Mexidas horríveis. Ele tira o Garro, que é o cérebro do time, que é o cara que monta as jogadas, que faz as jogadas, que faz o lançamento, que até poderia fazer um gol também, que bate bem de fora da área. Ele tira o Rodrigo Garro, ele coloca o Thales Magno, que é um bom jogador. Eu gosto, todo mundo gosta do Thales Mágico, né? Porém, cara, ele fez uma lambança total ali, na minha opinião, o Ramon Dias. E o Corinthians começa a ser pressionado pelo Santos. O Santos consegue fazer o seu gol com o Guilherme.
né? Depois da saída do Neymar e tudo mais, o Santos melhorou, né? O Santos começou a jogar melhor com o Corinthians e, cara, quase que nós tomamos o gol de empate no final. Então, primeiro tempo muito bom do Corinthians, segundo tempo horroroso do time do Corinthians, e não é nem culpa tanto do time, cara, é das modificações e do treinador. Para mim, o Ramon Dias foi muito ruim nesse jogo, Emiliano Dias também, foi assim, ó, mexidas erradas, estragaram com o time do Corinthians, porque se o Garro sai e ele coloca o Coronado, o time ia manter aquele ilusão, ia manter aquela criação de jogada, e ele desfez isso, cara. E aí o Carrilho, você que assistiu o jogo, você percebeu que o Carrilho estava cansado, né? Tava esgotado, tanto é que no gol do Santos ele estava parado, cara. O cara cruzou lá e o Guilherme fez o gol sozinho, falha do André Ramalho, né? André Ramalho, que nós gostamos do futebol dele, mas falhou e não jogou bem nesse jogo. E ali o Corinthians então toma o primeiro gol do Santos. E ali, rapaz, ficou uma situação ali de desespero pro Corinthians. Inacreditável, né? Corinthians com o jogo na mão, começou a dar a bola pro Santos, começou a deixar o Santos vir, começou a deixar o Santos gostar do jogo. E quase que o Santos não empata aquele jogo, quase foi pênalti lá, ainda bem que estava impedido, que eu não sei não se não foi pênalti do Hugo Souza, né, em cima do jogador do Santos. E ali o Santos poderia ter empatado aquele jogo. Infelizmente, né? O Corinthians não jogou bem, mas felizmente que conseguimos segurar a vitória e conta mais uma vitória aí o Corinthians então nesse campeonato brasileiro, chegando à sua 17ª vitória na Neoquímica Arena invicto o Corinthians, né? São 17 vitórias aí, 17 jogos sem perder e muitas vitórias do Corinthians na Neoquímica Arena. Então, devido aí a essa falha técnica do técnico, o Corinthians caiu de produção, o Santos dominou, tanto é que aqui nas estatísticas, você confere aqui, ó, são 6 chutes do Corinthians, 4 foram ao gol e 2 para dentro do gol, né? E já o Santos chutou 17 vezes e apenas 4 chutes ao gol, ou seja, o mesmo número que o Corinthians ao gol, o Santos chutou, marcando um gol nesses chutes a gol, né? Posse de bola, o Corinthians teve 45%, já o Santos teve 55% de posse de bola, porque o Ramon Dias deixou o Santos jogar no segundo tempo. No primeiro tempo, a porcentagem era muito superior do Corinthians e acabou sendo do Santos no final do jogo. 324 passes do Corinthians contra 377 passes, então até em passes o Santos ganhou. Em precisão de passe também o Santos ganhou, foi 85% contra 77%, 13 faltas do Corinthians, 15 do Santos, 3 cartão amarelo pro Santos e 5 pro Corinthians. Péssima arbitragem, né, galera? Péssima arbitragem da Edna, né, cara? Mais uma vez ela estragando um jogo e estragando um clássico. Não sei como que pode essa Federação Paulista colocar ela para apitar um jogo clássico como esse. Ah, mas ela é mulher, você está sendo machista, feminista, sei lá o que. Cara, não tem nada a ver de ser mulher, mas ela apitou mal. Ela deu 5 cartões amarelos pro Corinthians, 3 pro Santos, foram 8 cartões amarelos que ela distribuiu o cartão para todo mundo. E depois, quando era para marcar cartão, ela não marcou. Fora o pênalti, né? Fora o pênalti que o Corinthians teve, todo mundo viu que foi pênalti, cara. Impressionante que ela não marcou esse pênalti, né? Impressionante, nem o VAR chamou também para marcar, para mostrar que foi pênalti, né, cara? Horrorosa arbitragem. Impedimento 1 do Corinthians, 1 do Santos. Escanteio foram 9 do Santos e 1 do Corinthians. Então, para você ver que, no geral, o Santos jogou até melhor que o Corinthians, tá? Para ser bem sincero aqui. Porém, o Corinthians foi muito mais eficiente e o que importa é resultado. O que importa é o placar, o resultado da partida. 2-1 para o Corinthians. O Corinthians consegue então o seu 25º ponto no Campeonato Paulista, se isolando aí na liderança do Campeonato Paulista. Vamos falar um pouquinho de jogador para jogador aí. Hugo Souza, sempre sendo Hugo Souza, fez uma defesa incrível de um chute do Neymar. Para mim, um dos grandes jogadores da partida, Hugo Souza. Aí nós temos o lateral direito, Mateuzinho, que para mim jogou mais ou menos. Teve mérito no primeiro gol, tá? Teve uma participação no segundo também ali, mas mérito mais no primeiro. Então foi uma partida média do Mateuzinho. Ainda a gente não tem tanta confiança nele, né, cara? É impressionante.
E aí temos o lateral esquerdo, o Hugo, que não sei por que o Matheus Bidu não foi relacionado para ser titular. Sabemos, não dá para entender o Ramon Dias às vezes, né, cara? O Emiliano. Jogou mais ou menos meia boca. O Hugo teve alguns momentos ruins também de falha. Não deslumbrou nada. Como sempre, nunca deslumbra. Temos o zagueiro João Pedro Choca, que para mim jogou bem novamente, cara. Tomou um cartão amarelo, porque a Edna estava dando cartão para todo mundo. Infelizmente acabou tomando cartão amarelo. Fiquei com medo até, inclusive, de ser expulso. É um jogador maravilhoso. Tem que ser titular do Corinthians, o João Pedro Choca. Ramon Dias, acorda. É João Pedro Choca titular. E aí o André Ramalho, que falhou no gol do Santos. A bola cruzada, né, do jogador santista. O Guilherme sozinho conseguiu se levantar, subir. E o André Ramalho perdeu o tempo da bola, né, cara? E o gol do Santos. Então o André Ramalho não jogou bem, na minha opinião. Foi muito abaixo do que tem jogado. Claro que teve uns momentos ali que conseguiu disputar a bola, roubar a bola, sair bem no toque de bola, mas no geral eu acho que foi um jogo muito abaixo do que a gente espera do nosso querido André Ramalho. E o Ranieri? O Ranieri, num outro vídeo eu já tinha criticado e vou voltar a criticar. O Ranieri não é para ser titular do Corinthians, galera. Não é para ser. O Ranieri não é para ser titular do Corinthians. O Ranieri, o Neymar deitou e rolou em cima do Ranieri, cara. E não só o Neymar, como o Guilherme ali também, deitaram e rolaram em cima do Ranieri. Então, cara, não tem que ser titular do time do Corinthians, o Ranieri. Essa é a minha opinião. Você deixa a sua opinião aqui no comentário, aí depois no final. E aí temos ali o nosso querido Carrilho, que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo caiu de produção, era para ter sido substituído. Temos do outro lado do losango ali o nosso querido José Martins, que jogou muita bola, né? Pena que foi substituído, que olha, que jogou esse guri, rapaz, que deu assistência ao primeiro gol e jogou muita bola o José Martins. Temos o Garro, sempre sendo o Garro, né? Realmente jogou muito bem o Garro novamente, quase fez um gol de falta, né? Você lembra aquela bola que ele bateu direto pro gol? E fora a pré-assistência do Rodrigo Garro para o Memphis Depay para o segundo gol do Corinthians. Mais uma vez, o Locho jogou muito bem, né? Depois cansou e era para ter entrado o Coronado no lugar dele, e mexeu errado ali o Ramon Dias, e o Garro então jogou bem. Não está ainda naquele nível maior dele, mas já está jogando muito bem, já deu essa pré-assistência, cara, que tá valendo, né? E o Memphis Depay jogou um bolão de bola, jogou muita bola, matou no peito, deu assistência pro Yuri Alberto. Que jogo do Memphis Depay, jogou muito bem o Memphis Depay e tem sido um dos melhores jogadores do Corinthians, sem dúvida nenhuma. E o Yuri Alberto voltou a marcar, né? Terceiro gol no Campeonato Paulista, 100 gols na carreira. Realmente o Yuri Alberto voltou a marcar nessa temporada, ficou aí o comecinho da temporada sem marcar gol e agora já tem 3 gols no Paulistão, é o vice-artilheiro, perdendo pro Thales Magno. Então tá aí o Corinthians, aí teve algumas mudanças que não surtiram efeito nenhum, na minha opinião. Foi ao contrário, o Rian se precipitou, levou um cartão amarelo já de início, né? Foi muito afobado no lance, né? Entrou mediamente o Rian. E aí temos ali o Thales Magno, não dá para falar porque o Thales Magno quase não pegou na bola, a bola não chegou, o Romero também não fez nada no jogo, e o Corinthians ali consegue uma grande vitória por 2-1. O importante é vencer, somar pontos, o importante que é líder isolado do Paulistão, o importante que pode chegar nas finais aí do Paulistão com vantagem de jogar dentro de casa, e importante é a vitória, venceu e bola para frente. Sábado tem mais Corinthians. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe a sua opinião aqui. O que você achou dessa vitória do Corinthians sobre o Santos? O que você achou do trio maravilha e mágico do Coringão aí? Garro, Memphis e Yuri Alberto. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!